vida financeira, a minha vida financeira de forma descontrolada. O nosso desejo era que isso fosse resolvido instantaneamente. Deus pode fazer, mas normalmente não é assim que Ele faz. O que fazer quando olhamos para a estrutura da nossa vida e identificamos algumas áreas que talvez não estejam construídas no alicerce que queríamos? No dia 31, antes do culto da virada, eu vi um jovem bem sábio pedindo um conselho para uma pessoa mais velha. E ele chegou e falou assim: tio, o que você tem de conselho para dar para alguém que está fazendo aniversário hoje? E eu acho que o tio dele já passou dos 60 anos. E eu me lembro de ter ouvido por alto ele falando assim: encontre uma mulher correta, encontre uma mulher certa para você dividir a sua vida. Tenha amizades ou tenha pessoas que vão te levar para o caminho correto. Só que à medida que eu ouvia o que ele falava, eu via que a vida dele estava totalmente ao contrário. Uma pessoa que conhece o Evangelho de Cristo, que conhece a palavra de Deus, mas que por algum motivo construiu a sua vida num alicerce que não é verdadeiro. Jesus, ele inicia esse texto com uma... A gente foca muito quando vai falar sobre os dois alicerces, mas Jesus, antes de mais nada, ele faz uma pergunta: por que me chamam de Senhor, se você não faz o que eu digo? Por que você está me chamando de Senhor da sua vida? Por que você levanta as suas mãos? Por que você veste a sua melhor roupa e vem me adorar, se você não faz o que eu mando? É como se Jesus falasse: você está construindo na areia. Porque, irmãos, ninguém em sã consciência vai procurar um terreno sem alicerce e falar: vou levantar uma casa. De alguma forma, a pessoa achou que estava construindo no alicerce correto, mas ela não construiu. Agora a questão é: cheguei num momento onde construí a minha vida, ou estou instruindo a próxima geração, e aqui eu abro um parênteses, pais. Eu sou pai de uma criança que está crescendo assustadoramente rápido. Irinha já fez 1 ano e 8 meses, e ela ainda é, em muitas áreas, uma folha em branco. Às vezes eu brinco com alguma coisa, eu falo alguma coisa, ela já vai lá e repete. Eu falo: meu Deus, já absorveu tão rápido. E parece que aquilo que você não queria que a criança repetisse, não que seja um palavrão, mas uma palavra que talvez ela não entenda na hora, ela repete mais ainda. Eu falo: meu Deus, é desse modelo, né, Ayla? Alguma brincadeira que a gente faz, ela repete. Ela é uma folha branca. É um alicerce, é um terreno limpo, que nós, pais, precisamos instruir, incentivar, ensinar a construir da forma correta. Porque vai chegar um dia em que ela fará as próprias escolhas. Mas eu quero olhar e falar: Deus, eu fiz o que pude para ensiná-la a construir no terreno correto. Eu fiz de tudo para que ela pudesse, Senhor, construir a vida dela no Senhor Jesus. Nós temos um grande dever, pais e mães, de instruir a próxima geração. Talvez você ainda não é pai nem mãe, mas você tem um sobrinho, você tem alguém próximo de você. Ajude. Não deixe uma vida se perder construindo num alicerce errado. Sabe, talvez você tenha chegado aqui essa noite e ouvindo essa introdução você pense: poxa, realmente tem muitas áreas da minha vida que eu estou construindo ou que eu construí num lugar errado. Mas a resposta de Deus é que há como ajustar uma construção. Eu fiquei olhando e falando: Deus, na construção civil de verdade, tem como fortalecer uma base? E tem. É possível, mas trabalhoso, fortalecer uma base que está fraca. Hoje é noite de identificarmos quais são as bases da nossa vida que não estão tão inabaláveis como os montes de Sião que foram proclamados aqui. Precisamos identificar se queremos viver um 2025 extraordinário
é o primeiro mês, é o segundo culto do ano, o primeiro domingo. Nós precisamos identificar o mais rápido possível aonde a nossa base, aonde o alicerce não está tão firme. Porque se Deus tem prometido coisas grandes para essa casa, se Deus tem prometido coisas grandes para a sua vida, se eu fosse você eu dizia amém. Se prepare para viver aquilo que Ele está te dizendo. Fortaleça a base. Fortaleça a base. Olhe e fale: Deus, eu quero construir da maneira correta, eu quero reconstruir, eu quero fortalecer. Neemias 2:17, quando Neemias ouve a notícia de que os muros da cidade de Jerusalém haviam sido destruídos, ele se entristece e ele pede ao rei uma oportunidade para ir reconstruir o muro. Neemias 2:17, aí ele vai dizer assim, isso é Neemias dizendo: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. É tempo de eu olhar e falar: Deus, eu não aceito mais viver nessa situação. Eu não aceito mais ver o Senhor apontando um caminho, mas eu deixando de fortalecer a base no meu casamento. Deus, eu não aceito o Senhor apontando um caminho de reconstrução e eu vivendo na inércia. Verso 18. Aí Neemias continua: eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Esta é a palavra de Deus. O tempo é agora. O tempo de reconstruir é agora. Talvez você esteja olhando e falando: mas vai dar muito trabalho. Vai. Mas é melhor reconstruir agora do que perder toda uma vida, do que perder toda uma geração. É melhor ter o trabalho, suar agora e lá na frente poder desfrutar daquilo que o Senhor prometeu para nós. Quando nós falamos sobre base, existem uma infinidade de situações que nós precisamos reconstruir em Deus, reforçar em Deus. E essa noite eu quero falar apenas sobre três bases que nós precisamos ou construir ou fortalecer para viver um 2025 extraordinário. A primeira base se chama disciplina. Se eu quero viver um ano de 2025 extraordinário na presença de Deus, nós precisamos ser disciplinados. Disciplina não é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu preciso. Eu vou repetir: disciplina não é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu preciso. Eu me lembro que assim que eu terminei o ensino médio, acabou o meu estágio, eu tinha acabado de completar 18 anos, eu não tinha figura paterna para me orientar em algumas coisas, então eu tive o desejo de servir a aeronáutica. Só que o ano de 2009 foi o ano mais perdido e indisciplinado da minha vida. Foi um ano onde eu jogava futebol todos os dias, aonde eu dormia 3 horas da manhã e acordava meio-dia. Tudo que você imaginar de indisciplina era a minha vida. Quando eu entrei na aeronáutica no ano de 2010, foi um senhor choque de realidade. Aprendi que eu não acordo a hora que eu quero, que eu não como o que quero, que eu não me exercito quando quero. Foi um choque que começou a colocar a minha vida no eixo. Foi um choque bastante necessário, mas que literalmente, irmãos, ali quando fala que, não sei agora, né? Mas falava assim: aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Irmãos, é verdade. Ralei um pouquinho, mas graças a Deus por isso. Porque eu aprendi o que é ter disciplina. Eu aprendi o que é começar uma coisa e terminar. Eu aprendi o que é colocar a minha mente em uma situação e falar: eu vou terminar o que eu comecei. Eu vou cumprir aquilo que eu disse que eu iria fazer. Eu chegarei no horário que eu combinei. E aqui eu já abro um parênteses. Irmãos, independente da distância, o compromisso que eu fiz com a minha esposa esse ano, falar: amor, a gente não vai se atrasar mais esse ano, chega. Compromisso é compromisso.
Se eu tenho compromisso no meu trabalho, por que não tenho compromisso na igreja, não tenho compromisso com meu amigo? Independente de onde estiver, seremos disciplinados em relação ao horário. Mas a questão é, por que a base da disciplina? Porque vivemos no tempo onde parece que é descolado ser indisciplinado. Porque a palavra disciplina parece que virou algo ruim. Quem é mais antigo aqui na igreja, quando ouve a palavra disciplina, já sabia que o irmão ficava no banco. Mas não é isso. Vai além. A disciplina é eu colocar a minha mente e focar e falar, é isso que eu quero, eu não vou desistir enquanto eu não chegar lá. Precisamos, irmãos, além de ser disciplinados, ensinar à próxima geração o que é disciplina. Porque, infelizmente, eu vejo muitos pais, e eu louvo a Deus, que não é o caso da nossa igreja. Pelo contrário, nós temos visto pais que recuperaram os filhos, transformaram o lar, através da palavra, através da firmeza em alguns momentos. Mas eu vejo pais em alguns lugares, onde os filhos não têm nenhum tipo de disciplina. Não tem disciplina para dormir, não tem disciplina para acordar, come a hora que quer. Parecia eu vivendo os meus 19 anos, meus 18 anos. Mas é uma criança de 3, 4, 5 anos. Eu sei, irmãos, que existem fases que são desafiadoras na paternidade. Mas filhos precisam entender o que é disciplina e o que é limite. Filhos precisam entender que, a partir do momento que viemos ao momento do culto, estamos adorando a Deus. Eu sei que crianças de 1, 2 anos, 3 têm dificuldade para isso. Mas crianças de 5, 6, 7 anos precisam entender que este é um lugar de adoração. Não basta trazer o meu filho à igreja, eu preciso apresentar Cristo ao meu filho. Eu preciso apresentar Cristo às crianças. E eu louvo a Deus porque aqui nós temos um departamento de crianças extraordinário. O Pertencer Kids, no mês de janeiro, ele está de férias. As tias estão descansando. Mas ali é um momento onde as crianças têm um período de culto, de adoração a Deus, de incentivo. E eu fico tão feliz quando eu vejo pais falando assim, mamãe, a gente tem que ir para a igreja porque tem Pertencer Kids. Porque tem salinha, porque tem o meu culto. E isso é extraordinário. É acender uma chama no coração dessas crianças. E essa chama é o amor por Jesus Cristo. Quando falamos de disciplina, precisamos ir para o próximo passo. Como estão as nossas disciplinas espirituais? Não existe um 2025 extraordinário em Deus se eu não faço o básico. Eu não leio minha Bíblia. Eu não tenho uma vida de oração. Eu não adoro a Deus. Se eu quero viver o extraordinário, se eu quero conhecer mais de Deus, e aqui eu já abro um parênteses, irmãos, o nosso desejo para esse ano é instituir os pequenos grupos, que são os nossos grupos de casa em casa, é ter uma liderança que apoie cada vez mais, é ver as pessoas que vêm aceitar a Jesus sendo discipuladas, sendo firmadas no caminho do Evangelho, e nós contamos com vocês. Nós estamos aqui para servir em conjunto, para servir a família que está crescendo. À medida que a família cresce, as necessidades crescem. Precisamos de apoio na recepção, precisamos de apoio na intercessão. Interceder por vidas é algo extraordinário. E a recompensa que Deus tem para vocês, meus irmãos, que estão aí na intercessão, é algo maravilhoso. Como estão as disciplinas espirituais? Porque Davi, quando ele vai escrever o Salmo 119, verso 11, ele vai dizer assim: guardei a tua palavra na estante para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra aberta no carro para não pecar contra ti. Não. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu quero fortalecer a minha vida, a minha intimidade com Deus, eu preciso meditar na palavra. Guardar a palavra no coração é meditar de dia e de noite, é acordar e tirar um momento para ler a palavra de Deus. Se você não consegue fazer isso de manhã, faça à noite, faça de tarde, coloque um despertador, mas inicie. Inicie, irmãos. Nós estamos, a Lourdesi falou no início do culto, a gente está lendo o livro de Provérbios. O pastor lançou um desafio no grupo.
E literalmente é um desafio. Talvez a gente está aqui dia 5 de janeiro e você olha e fala, poxa, passou 5 dias do ano e eu não li a palavra de Deus uma vez sequer. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você colocar esse treino no eixo, nos trilhos e dizer, Deus, me ajuda. Me ajuda a reconstruir, porque a promessa de Deus não é que nós façamos isso sozinho. O convite de Deus é para que nós venhamos e que Ele nos auxilie. O convite de Deus, irmãos, para viver o extraordinário é um relacionamento com Ele. Ler a palavra de Deus passará de ser um peso, um cansaço, um enfado, para ser algo prazeroso. Mas precisamos iniciar esse processo. Precisamos iniciar o processo da leitura da palavra de Deus. Eu tenho dificuldade em ler. Coloque em áudio. Coloca o áudio para você ouvir da Bíblia. Quando você vai tomar banho, quando você está indo para o trabalho. Mas inicie de alguma forma. Não deixe passar mais um ano em que nós queremos avançar, dizemos a Deus que agora nós vamos ler, que a gente vai fazer e acontecer. E daqui a pouco chega 1 mês, 2, 3, 6 meses e a gente não avançou nessa área. Para viver o extraordinário, precisamos ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus em família. Leia a palavra de Deus, marido, esposa, antes de dormir. Leia com seus filhos. Irinha nem sabe ler ainda, mas eu peguei minha Bíblia hoje para ver ela. Papai, minha Bíblia. Falei, vamos lá pegar. Vamos, filha. Mostre as imagens. E aí eu abro um parênteses e eu descobri um novo habitante do mar. A gente pergunta para a Irinha assim, filha, quais são os animais que tem no mar? Aí ela fala, o peixe, a arraia, a baleia. E por fim ela fala, o Jonas. A gente conta a história do Jonas e ela entendeu que o Jonas mora no mar. Pronto, falei, amém. Então vira e mexe, vai ver alguma coisa do mar, ela fala, o Jonas. Mas é uma semente sendo plantada. E é prazeroso. É prazeroso compartilhar a palavra de Deus. Aprender sobre Deus. Conhecer com o seu cônjuge. Ir além, conhecer em família. É extraordinário. A segunda disciplina é a oração. Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10. A gente olha muito para esse texto, mas ele tem um ponto que é fantástico. Daniel 6:10. Daniel vai receber um decreto de que durante 30 dias não se podia adorar nenhum outro Deus. Só que Daniel, ele vai seguir a vida normal dele. Olha o texto. Quando Daniel soube que o documento tinha assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no jardim de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Daniel não passou a orar 3 vezes por dia porque veio o dia mau. Era costume de Daniel ter uma vida de oração. Era costume de Daniel acordar, começar o seu dia e falar, Deus, obrigado. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela vida da minha família, obrigado pela vida do meu filho, obrigado pelo meu trabalho e vida que segue. No almoço, Daniel tirava um período e no fim do dia, Daniel orava também. É tempo de olhar e falar, Deus, talvez no ano de 2024 eu não tenha orado como eu queria. E a oração, ela precisa ser uma via de mão dupla. É bem verdade que em muitos momentos a gente vai se derramar na presença de Deus, vai falar com Ele, vai meio que desabafar. Mas chegará um momento em que a oração passará a ser um canal onde Deus fala e nós escutamos, aonde nós falamos e Deus respondemos. E isso é maravilhoso. Conhecer a Deus, é o que Oséias 6:6 vai dizer. Prossigamos em conhecer o nosso Deus. Conheça e prossiga conhecendo. Eu não consigo orar mais do que 5 minutos. Pegue um devocional, leia a palavra de Deus e ore a palavra de Deus, mas inicie de alguma forma. Inicie a sua vida de oração. Se a gente quer viver o extraordinário em Deus, precisamos orar. Precisamos ter a disciplina da oração. E é algo disciplinado. Não estou sentindo nada, mas vou orar. O céu parece que está fechado, mas eu vou orar. Porque criou-se
eu não vou dizer um mito, mas a gente pensa assim, todas as vezes que eu for orar, eu tenho que sentir Deus de alguma forma. E se isso não acontecer? E se eu dobrar os meus joelhos no meu quarto e orar e eu não sentir nada? Mateus 6, verso 6 vai dizer exatamente o contrário. Jesus ensinando um modelo, ensinando a orar, ele vai dizer assim: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E quem é que vai ver? O seu pai. Quando nós nos colocamos de joelho diante da presença de Deus, quando nós oramos no carro, oramos no trânsito, no trabalho, enfim, aonde você estiver, é Deus que nos vê. O princípio é, Deus está me vendo. A minha oração, por mais que eu não esteja sentindo nada, nem aquele arrepio do ventilador, do ar-condicionado, creia, Deus está vendo a minha oração, Deus está vendo a sua oração, Deus está ouvindo a sua súplica. Comece o ano de 2025 crendo, Deus, eu creio que o Senhor ouve a voz da minha oração. Deus, eu creio que independente do que está acontecendo, o Senhor me ouve, o Senhor me vê. Creia. A vida devocional, ela é uma necessidade urgente e básica para todo cristão. Se nós diariamente não nos encontrarmos com Cristo, o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração é tendencioso a colocar outras pessoas, ou prazeres, ou dinheiro, qualquer outra coisa, como Deus no centro da nossa vida. Isso é perigoso. Deus não está carente falando, eu preciso do seu coração. Não, é o contrário, somos nós que precisamos dele. Então a primeira base é, foque nas disciplinas. Esse ano nós queremos falar mais sobre o jejum, que é uma disciplina espiritual esquecida dentro da igreja, infelizmente. Já percebeu que quando a gente fala sobre jejum, como que eu vou começar? O que eu vou comer? O que eu não vou comer? O que eu vou fazer para minha dor de cabeça? O que eu vou fazer para me desintoxicar? Antigamente isso era algo comum. Os cristãos, os crentes, conversavam sobre jejum. Então eles sabiam o que fazer. Como que eu vou começar? Era algo comum. Hoje a gente olha e fala, como que eu vou começar? Tem que ir para a internet, tem que ir para um livro. E glória a Deus por isso. Vá, inicie. Mas é uma disciplina que precisa ser restaurada. John Piper fala que jejum é ter fome de Deus. Jejum é o abrir mão do pão aqui da terra para buscar o pão do céu. Jejum não é uma ferramenta de barganha. Não. Jejum é uma forma de eu me aproximar mais de Deus, de eu estar mais sensível a vontade dele, mas nós precisamos focar, irmãos, nessa questão da base, porque uma coisa que eu tenho aprendido diariamente é que quando nós deixamos essa base desguarnecida, ou quando nós abandonamos as disciplinas espirituais, parece que essa base com o tempo vai corroendo, parece que com o dia e o passar dos anos ela vai enfraquecendo. Não existe, eu já orei demais. Não, eu já li muito a Bíblia, então hoje eu não leio mais. Não, eu já jejuei muito. Não, eu já fiz muito para Deus, então não é assim que funciona. Quando nós deixamos o que é básico para um cristão, que é a leitura da Bíblia, a oração e o jejum, a base é enfraquecida. E aí, mais uma vez, voltando para o universo infantil, comecei a lembrar de uma canção que a gente cantava, que é a receita mágica para ter uma vida cristã extraordinária. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Mas a gente esquece isso. Para criança a gente canta, ensina, mas na hora de viver a gente fala, tô tão cansado. Amanhã. Depois de amanhã. Semana que vem. Inicie hoje. Segundo alicerce que eu quero falar essa noite, o alicerce da obediência. Irmãos, se quisermos viver o que Deus tem para nós, precisamos aprender a obedecer a voz de Deus.
Jesus inicia essa parábola falando: por que vocês me chamam de Senhor e não me obedecem? Por que você professa o meu nome e não obedece? Isso é muito perigoso. Quando falamos que Jesus é o nosso Senhor, estamos dizendo: Pai, o Senhor é o nosso dono. O Senhor é o dono da minha vida. Eu sigo a tua vontade, eu sigo o teu querer. E é como se fosse aquela peça que foi apresentada aqui no culto da virada do banco, da banqueta. Deus, senta aqui e toma as decisões. Mas o primeiro desafio que vem, ou a primeira oportunidade, a gente está tirando Jesus de lado e falando: não, deixa que eu tomo conta aqui agora, Deus. Não, eu vou obedecer só nessa área, mas essa daqui, precisamos obedecer a Deus. Existem 3 tipos de pessoas quando falamos sobre obediência. Existem as pessoas que não obedecem, existem as pessoas que obedecem pela metade e existem aqueles que obedecem. Quando a gente fala sobre quem não obedece, é o que a Bíblia vai chamar de obstinado. Obstinado nada mais é do que teimoso, cabeça dura. Quando a gente olha, a Bíblia está repleta de homens que infelizmente decidiram desobedecer a Deus. A Bíblia vai falar sobre alguns reis que foram os piores reis de Israel. A gente tem Acabe, Roboão, Manassés. Irmãos, é a tríade do mal. Pense nos caras que fizeram tudo que era o contrário à palavra de Deus. Se o pai de cada um deles, você pega Roboão, o pai de Roboão foi Salomão. O que Salomão fez de bom, Roboão pegou e fez tudo de ruim. O que Salomão fez de ruim, Roboão falou: vou fazer pior. São pessoas obstinadas. Quando a gente lê o livro de Juízes, você vai ver, é como se fosse: põe casaco, tira casaco. E o povo desobedeceu a Deus. Aí o povo sofre e clama, Deus manda um juiz libertador. Aí depois a próxima geração volta a desobedecer a Deus. Obedecer a Deus não é para ser um peso, é para ser algo simples. A partir do momento que eu reconheço o senhorio de Jesus e o preço que foi pago na cruz do Calvário, eu preciso ter prazer em obedecê-lo. E o extraordinário é que a obediência, ela é tão básica, porque o que Deus quer é que nós fôssemos além da obediência. Deixa eu exemplificar para ficar mais fácil. Talvez quando minha filha crescer, ela pode ter algum desejo que é errado, que ela sabe que vai machucar o meu coração, que vai contra a minha vontade e da minha esposa. A obediência, ela se sujeitar à minha vontade e falar: eu não vou fazer porque o meu pai não gosta. Mas a partir do momento que ela, como filha, se coloca no lugar de filha, aquilo para de ser um peso, vai além da obediência e se torna um prazer fazer aquilo que o pai gostaria que ela fizesse. Quando a gente sair da esfera de eu preciso obedecer, é pesado, é cansado, a gente vai viver o extraordinário de Deus. Quando você lê a história de Moisés, Moisés começa obedecendo. Moisés, ele está no deserto, ele vê a sarça pegando fogo e não se consumindo. Quando ele chega para ver, ele ouve uma voz que fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que esse lugar é terra santa. Moisés obedece. Só que Moisés, ele começa um relacionamento com Deus, aonde parte de ser uma questão de obediência, algo pesado. Meu Deus, como é difícil largar isso. Meu Deus, como é um peso, para ser algo prazeroso. E à medida que se torna algo prazeroso para nós, irmãos, Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Você acha que Deus não tem prazer em nós? Quando nós lemos que Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Quando nós olhamos e vimos que Enoque andou com Deus, só anda com Deus se essa pessoa, Deus tem prazer nela. A Bíblia judaica é tão extraordinária que ela vai dizer assim, na nossa tradução vai estar assim, né? Enoque andou com Deus. A Bíblia judaica vai falar o contrário, vai falar: e andou Deus com Enoque. Ela vai colocar Deus num lugar muito maior de falar assim: Deus é tão extraordinário, mas ele olhou para Enoque, viu algo que ele falou: eu vou andar com ele. Precisamos partir da palavra de Deus e olhar e falar: Deus, eu quero isso também.
Eu quero que o Senhor ande comigo, eu quero que o Senhor ande com a minha casa, eu quero que o Senhor ande com os meus filhos. Eu quero ir além da obediência, eu quero ter prazer em cumprir a tua lei e olhar e falar, eu estou fazendo isso porque eu estou conhecendo o coração do meu Pai. Deus quer revelar para nós aquilo que Ele está fazendo e por que Ele está fazendo. E além, o que Ele vai fazer e por que Ele vai fazer. Não queremos viver apenas no momento de, eu tenho que obedecer e isso é pesado. Não, Deus tem algo a mais para nós, irmãos. Precisamos sair dessa esfera pequena, mas vamos voltar para o texto. A gente tem aqueles que não obedecem, tem aqueles que obedecem pela metade. E o que não dizer sobre Saul? Saul é o maior exemplo, talvez, de desobediência e de obediência pela metade que nós temos na Bíblia. Depois você pode ler o texto quando chegar em casa, de Samuel, capítulo de número 15. Mas a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel chega para Saul e fala assim, Saul, você vai pelejar uma guerra e você vai matar todo mundo. Homem, mulher, animal, não é para você guardar nada. Saul vai para a guerra. Só que, quando Saul vê as ovelhas, ele olha e fala, não, deixa eu guardar essa parte. Saul pega o rei Agag, e naquela época você levar um rei como escravo, era uma forma de você levar o seu nome. Eu fui para uma guerra, eu venci a guerra e eu ainda trouxe o rei inimigo como escravo. Só que não foi essa a ordem de Deus. Quando Samuel chega diante de Saul, Samuel questiona, que som é esse que eu escuto? Que balido é esse de ovelhas? Aí Saul se justifica, não, isso daqui eu separei para ofertar a Deus. Não, isso daqui eu estou fazendo porque lá na frente vai ter um fim específico. Samuel olha para Saul e fala, louco, o que você fez? Deus te rejeitou. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele tinha a oportunidade de deixar um legado fantástico. Ele foi o primeiro rei de Israel. Imagina, eu sou o primeiro cristão da minha casa. Eu sou o primeiro que serve a Deus em uma área. Eu sou o primeiro ministro. Olha a responsabilidade que você tem. Eu sou o pai da minha filha. Eu preciso, junto com minha esposa, colocá-la no caminho correto. Temos responsabilidades únicas que Deus nos dá. Não podemos obedecer pela metade. Saul achava que estava abafando. Saul achava que, não, eu fiz metade. E eu olhei e falei, não, eu tenho um plano melhor do que Deus. Deus falou para fazer desse jeito, mas eu vou fazer só metade aqui. Vai dar certo? Não, porque eu fiz a metade, eu fiz uma parte como Deus mandou. Eu comecei um propósito, Deus está falando, eu vou fazer. Aí chega um ponto que eu viro e falo, não, agora é a minha vontade. Não, agora eu faço do meu jeito. Não obedeça pela metade. Porque obedecer pela metade é o mesmo que desobedecer. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus mesmo quando ninguém está olhando. Obedeça a Deus quando você estiver sozinho no seu celular. Obedeça a Deus quando você estiver longe da sua esposa. Obedeça a Deus quando o sinal estiver vermelho. Obedeça. Quando a gente olha para José, José tinha tudo para desobedecer a Deus. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Quem ia saber que José estava fazendo o que era errado? José é vendido pelos seus irmãos, ele vira escravo, aí ele vai trabalhar na casa de Potifar. Você conhece a história. A mulher de José, a mulher de Potifar, ela tenta de todas as formas seduzir José. Ninguém está vendo. E aí eu costumo dizer, irmãos, que provavelmente a mulher de Potifar era bonita. Porque a Bíblia vai dizer que José correu dela. E me desculpem, mas ninguém corre de mulher feia. José precisa correr da esposa de Potifar para não cair em tentação.
Aí tinha um hino antigo que a gente cantava que era: foge do pecado que o pecado te mata, e é verdade. Mas ninguém está vendo. Obedeça. Siga a vontade, o coração do seu Pai que é Deus, mesmo quando ninguém está vendo. José, por conta da obediência dele, ele é lançado na prisão. José começa a conquistar a confiança do carcereiro. O cara saía e deixava a chave da prisão com José. Agora é a hora, Deus deu essa oportunidade, vou meter o pé. Será? Às vezes aparecem oportunidades que a gente olha e fala: não é Deus, agora é a hora, agora é meu momento. Será? Vai além no seu ministério. José, ele começa a interpretar sonhos. 2 prisioneiros têm sonhos e vêm para José para ter a interpretação. Pera, eu vou inventar uma revelação aqui, vai virar uma revelagem, que Deus vai fazer acontecer e para eu dar um jeito de sair. Não, irmão. Independente de onde você esteja, seja fiel no ministério, no dom que Deus deu a você. Se Deus diz para você falar assim, 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 diga só assim, assim. Se Deus te incentivou, te instruiu a orar por alguém, vai lá e ore. Faça o que Deus está dizendo, seja obediente nas pequenas coisas que Ele tem colocado em suas mãos. Obedeça independente do que parecer melhor aos nossos olhos. Gênesis capítulo de número 26, se eu não me engano, vai contar a história de Isaac. A Bíblia vai dizer que na terra havia uma grande fome, período de escassez, período de dificuldade. Naquela época todo o povo estava indo ao Egito, porque era um lugar onde tinha alimento. Só que Deus aparece para Isaac e fala assim: fique aonde você está. Não desça ao Egito, porque aonde eu te coloquei, eu vou te prosperar. Eu serei contigo. Mas Deus está todo mundo indo para o Egito. Mas Deus está falando: permaneça onde você está. Deus, mas essa é a oportunidade da minha vida. Parece que agora vai virar tudo. E Deus está falando: permaneça aonde você está. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Por mais que as opções lá fora, aos nossos olhos, pareçam muito mais vantajosas, obedeça, mesmo sem entender. Obedeça a Deus, porque foi ali aonde Isaac foi prosperado. E, irmãos, quando a gente está falando de fome na terra, o povo vivia da agricultura, não tinha chuva, não tinha alimento no campo, os animais estavam morrendo porque não tinha água, não havia prosperidade, não havia nada sobejando. Mas Isaac decide obedecer à voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus o prosperou naquele lugar. Permaneça onde Deus te colocou. O mundo, irmãos, vai passar por outros problemas. Podem vir outras pandemias, podem vir outros problemas. Permaneça aonde Deus te colocou. Não tome decisões desobedecendo aquilo que Deus tem instruído para você, achando que é o melhor caminho. Obedeça. O que dizer de Noé? Noé vai construir uma arca e o povo começa a rir. Cara, para que você está fazendo isso? Você está construindo um barco desse tamanho, para quê? Noé decidiu obedecer, mesmo quando parecia estranho aos seus olhos. Eu estou longe do mar. Talvez Noé não tinha nem vindo do mar. Alguns estudiosos vão dizer que ainda não havia chovido na terra, mas aqui tem pano para manga. A questão é, Noé decidiu obedecer a Deus. Por último, aprenda a obedecer mesmo diante da pressão dos outros. Irmão, independente do que você esteja passando, se é pressão no trabalho, no seu casamento, com seus amigos, jovem, não ceda às pressões que a sociedade coloca em vocês. Nosso querido Saul tem um outro exemplo disso. A Bíblia vai dizer que Samuel chega até Saul e fala assim: Saul, vai para uma terra, daqui 7 dias eu vou voltar, para a gente
cultuar a Deus e eu vou oferecer sacrifícios diante de Deus. No Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia apresentar sacrifícios diante de Deus. A Bíblia diz que Saul vai e ele está esperando Samuel e no 7º dia nada de Samuel aparecer. O povo estava se reunindo para lutar uma guerra contra os filisteus. E Saul começa a olhar e ver o povo indo embora. E ele se desespera e fala: traz os animais que eu vou sacrificar diante de Deus. Quando ele termina de fazer o sacrifício, Samuel chega. Fala: o que você fez? Por que você não esperou? Não ceda às tentações do mundo. Não ceda àquilo que é errado. Êxodo 1:15, a Bíblia vai dizer que o povo hebreu, o povo de Israel estava sendo escravo no Egito. Escute isso. O faraó se sente desesperado porque ele está vendo nascer uma infinidade de homens. Aí ele dá Êxodo 1:15. Ele dá uma ordem às parteiras hebreias. Ele vai dizer assim: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o faraó do Egito, lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. A pressão do mundo sempre vai existir para que nós cumpramos alguma ordem. Atende e diz que eu não estou. Coloca a mensagem do WhatsApp para não ter verificação e fala: eu não vi. Mudou, né? Antigamente mamãe falava: não, fala que eu não estou. Agora, olha, se a gente coloca lá para não ter visualização, não vai ficar azulzinho lá não. Mas eu vi. Te mandei uma mensagem: ô irmão, não vi, acredita? É mentira. E é uma pressão natural, algo tão simples. Não ceda à desobediência. Porque a desobediência tem um preço. Não sei se eu contei aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Recentemente, no culto de ação de graças, eu compartilhei uma experiência que eu tive. Todas as vezes, irmãos, que nós quebramos princípios espirituais, princípios da palavra de Deus, há uma consequência. Estava indo para o trabalho, e aí o semáforo estava fechado, e aí, ali, por onde eu passo, próximo ao sudoeste, tem 2 semáforos, um perto do outro, um é só para faixa de pedestre. Aí esse semáforo estava fechado, só que o trânsito todo engarrafado, e o da frente aberto. Falei: vou passar, porque senão o outro vai fechar, eu vou ficar 4 minutos esperando aqui. Passei o sinal fechado, sinal vermelho. Na hora que eu passei e peguei a via N1, o Espírito Santo falou bem assim: todas as vezes que você quebrar um princípio espiritual, vem uma consequência. Irmão, 5 segundos depois minha moto quebrou. Falei: Deus, não é possível. Falei: o senhor não podia só ter falado para mim? Eu já tinha aprendido, mas tinha que ser na prática. O acelerador da moto quebrou, cheguei atrasado no serviço, motoqueiro que é a raça que mais ajuda um outro. Ninguém parou para me ajudar. Passou umas 200 motos, só buzinava, dava um joia e ia embora. Eu falei: meu Deus. Agora leve isso para a sua vida espiritual. Foi algo simples, bobo. Arrumei ali o acelerador da moto, suei empurrando a moto um bocado. Mas quantas vezes nós quebramos princípios da palavra de Deus, e não é princípios que nós desconhecemos. São princípios que, deliberadamente, eu decido ir e falar: não, vou quebrar. Não faça isso. Esse ano de 2025 e para o resto da sua vida, não quebre os princípios de Deus. Escolha obedecer. João 14:15. Se vocês me amam, isso é Jesus dizendo, obedeçam, ou vocês obedecerão aos meus mandamentos. A obediência, ela atrai o favor de Deus para a nossa vida. E aí é aquilo que eu falei. O desejo de Deus, irmãos, é que a nossa vida, ela saia da esfera da obediência e passe para ser a esfera de ter prazer em quem Deus é.
A partir do momento que eu conheço quem Deus é, as coisas do mundo perdem o valor. Por que eu vou olhar pornografia se, cara, estar com Deus é tão melhor? Por que eu vou mentir em algo tão simples se estar com Deus é tão melhor? Por que eu vou deixar de lado um relacionamento que eu estou construindo com Deus, em Deus, por algo momentâneo? Não vale a pena. Última base que eu quero falar essa noite. Porque o tempo 1h46 aqui. Mas são 7h47. 7h49. A terceira base é a santidade. Primeira base, disciplinas espirituais. Segunda base, obediência. E terceira base, santidade. Você que é rápido de endereço, abre a sua Bíblia em Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse tem que ser o objetivo das nossas almas. O meu objetivo como cristão, além de ser salvo, é chegar na eternidade e encontrar a Deus. Ou alguém aqui já viu Deus? Eu não vi. Eu quero vê-lo. Eu quero me encontrar com Ele na eternidade. A maior base que nós estamos construindo a nossa vida se chama salvação. E se na base, no alicerce que eu fundei, não tiver alguma área chamada santidade, é um alerta. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aí a gente precisa estabelecer um princípio. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós firmamos um compromisso e falamos, eu quero caminhar com Cristo, existe uma santificação inicial. O Espírito Santo vem habitar em nós. Nós ensinamos isso quando falamos do batismo. Só que a santificação, ela também é um processo. Ela não pode parar nesse início de aceitei a Jesus, agora está tudo bem, mas enquanto nós vivermos, precisamos viver em santidade. Santidade nada mais é do que ser separado para o Senhor. Deus nos separou, Deus nos comprou com o sangue de Jesus no Calvário, para que nós fôssemos separados para Ele. Ele nos fez um povo e sacerdócio dEle. Precisamos nos apegar a essa santidade e, como Paulo vai dizer, aperfeiçoar essa santidade no temor do Senhor. Sem santidade, não há relacionamento com Deus. Sem santidade, eu não consigo desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Qual é o paralelo que Jesus vai fazer em relação à santidade? Jesus vai chegar para os discípulos e falar assim: se teu olho te faz pecar, arranque-o e joga fora. Porque é melhor herdar a vida eterna, chegar aos céus sem um olho, do que com os 2 olhos você perder a sua salvação. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Jesus não está falando, irmão, para a gente se automutilar aqui não. Agora vai ser a igreja dos caolhos. Misericórdia, irmão, não é isso não. Não. Mas Deus está mostrando quão séria é a santidade para Ele. Quão importante é a sua mão. Quão importante é o seu olho. Quão importante é qualquer parte do seu corpo para você. Jesus está comparando e dizendo a importância que você dá para o seu olho, para a sua mão, para o seu pé. Viver uma vida de santidade é muito mais importante. Viver uma vida de santidade nos tempos atuais é um desafio. Eu não vou nem falar mais de televisão. Antigamente era propaganda. O homem estava lá assistindo algum esporte, futebol, Fórmula 1. Aí aparecia a propaganda da mulher de biquíni. A gente ia locar filme, o negócio tinha a área lá adulta. A questão é, aquilo que você assiste, aquilo que você vê com os seus olhos, aquilo que você ouve, músicas com depravações, tem sido difícil viver em santidade, mas não é impossível. Por mais que seja desafiador,
eu preciso aprender a escolher. Isso aqui é impureza para mim? Não verei. Isso aqui é impureza para mim? Não escutarei. Faça um filtro em 2025. O que você assistiu em 2024, que eu tenho certeza que quando você deu play, o Espírito Santo falou, opa, é isso aí mesmo, você vai ver? E eu estou indo além, irmão, só de conteúdo adulto. Séries, filmes. E não significa que a gente não possa assistir nada, não é isso, mas filtre. Coloque o seu relacionamento com Deus acima disso. Se Deus, irmãos, por algum motivo falar assim, não assiste, deixa de lado. Paulo vai dizer bem assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, e não apagais ou não extingais o fogo do Espírito Santo de Deus. Espera, se tem como entristecer o Espírito Santo, tem como alegrá-lo. Se tem como apagar o fogo do Espírito Santo de Deus, tem como aumentá-lo. Se aquilo que eu faço desagrada a Deus, entristece Ele, aquilo que eu faço que é correto e que agrada o seu coração, de alguma forma vai agradá-lo. Priorize essa questão. Santidade não saiu de moda. Sem santidade nós não veremos a Deus. Sem santidade não existe vida com Deus. Por mais que seja um desafio no início, se livrar daquilo que tem aprisionado a sua alma em nome de Jesus. Se entregue a Ele e seja liberto. Não ceda mais. Peça ajuda. Peça ajuda para caminhar. Peça ajuda em oração. Nós estamos em família. E o nosso desejo é que todos nós alcancemos a estatura de varão perfeito. O nosso desejo é olhar e falar, nossa, como o casamento de fulano melhorou, nossa, como os filhos, como a esposa, como o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, como eles amadureceram. E eu louvo a Deus porque nós vimos muito disso ano passado. É maravilhoso olhar e falar, estamos avançando e nós não vamos parar. Eclesiastes 10:1, esse texto é bastante emblemático. Eclesiastes, capítulo de número 10, verso de número 1. Esse texto vai dizer assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro. O problema da nossa geração, ou o problema do nosso tempo, não é falta de unção. É o que nós temos feito com a unção que Deus tem derramado sobre nós. Anteriormente nós orávamos, chorávamos e clamávamos, Espírito Santo, eu quero a tua presença, eu quero ser usado. Aí o Espírito Santo vem e nos usa. E o que nós fazemos depois? Porque quando a Bíblia vai falar sobre o óleo, entre muitas analogias, o óleo ele vai simbolizar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus em nossas vidas é a unção que nós recebemos de Deus. O que temos feito com ela? Uma vez eu vi um pregador dizendo que parece que aonde ele estava vivia-se na geração onde os irmãos chegavam com seus pecados de estimação lá fora. Chegava de mão dada com a mentira, com a imoralidade. Aí deixa na porta da igreja e fala, calma aí, eu vou adorar a Deus. Acabou o culto, sai todo mundo de mão dada com os mesmos pecados. Se a unção de Deus que vem sobre a sua vida não tem resultado lá fora, tem alguma coisa errada. Se aquilo que nós recebemos de Deus aqui como igreja, como família, como povo de Deus, não reflete lá fora na nossa vida íntima, na santidade que temos com Deus, tem algo errado. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro. Se a gente pegasse um copo d'água ali e pegasse uma gotinha de água suja do esgoto, pronto. Peguei um copo d'água, peguei uma gotinha de água do esgoto e pinguei aqui. Ninguém nem viu. Mas você tomaria?
Por que nós achamos que o Espírito Santo de Deus continuará sendo conivente com as coisas erradas que nós fazemos, sabendo que é errado? Eu quero viver um 2025 extraordinário. Viva em santidade. E a santidade, ela é um processo. O problema é que nos acostumamos a viver assim. Até onde é pecado? Isso aqui é... Não sei. Não, mas deixa eu chegar só até aqui. Quando viu, caiu. Ninguém cai da noite para o dia. E quando a gente fala cair, irmãos, parece que pecado é só pecado sexual. Não. Mentira, fofoca, também são pecados. Precisamos olhar e falar: Deus, eu fui separado pelo Senhor. O Espírito Santo habita em mim. O óleo do perfumador. O perfume, quem é o bom perfume? Nós. O bom perfume que nós exalamos às nações, o bom perfume é a nossa vida cotidiana, é o que Deus, através de mim, o Espírito Santo, está habitando em mim e eu vou exalar lá fora. Que perfume você tem exalado dentro da sua casa? Que perfume você tem exalado para os seus filhos, no seu trabalho, na sua escola? Vá além. Que perfume você quer exalar em 2025? Deixe o pecado de lado. Peça ajuda. Eu falo isso novamente porque, irmãos, existiram áreas na minha vida que eu precisei chegar e pedir ajuda de alguém. Falar: Deus, me direciona alguém. Me direciona alguém para que eu possa conversar, eu possa pedir ajuda. Porque a gente olha assim, né? Parece que se eu falar alguma coisa com o pastor, no próximo domingo ele vai pregar só olhando para mim assim, Elton. E não é, irmãos. Porque o nosso pastor é humano assim como eu e você. Líderes que temos nessa casa, nós estamos aqui para ajudar, para servir de alguma forma, para caminhar juntos. Se coloque de pé no seu lugar, para parecer que está acabando. 1h57, estou em tempo ainda. A luta pela santidade não precisa ser algo doloroso. Meu Deus, é sempre uma tormenta, sempre uma tribulação. Não. Vai chegar uma hora que aquilo que para você hoje é um desafio gigantesco vai ser algo mais fácil. E aquilo que para você hoje é algo que você fala: Deus, eu não consigo vencer. Daqui a alguns anos você vai estar ajudando outras pessoas, falando: é possível. Você crê? Aquilo, irmão, que é um desafio para você, isso não é confissão positiva, não é para mexer com o seu emocional, não é isso. Mas existem áreas em nossa vida que a gente vai poder aconselhar, instruir, ajudar, porque nós passamos por aquilo. Eu sofri essa dor, eu sei que dói. Eu passei por esse desafio, eu tive essa tentação, mas é possível vencer em Cristo Jesus. A luta pela santidade deve ser uma luta prazerosa, desfrutar de algo maior e melhor que o prazer momentâneo do pecado. John Bevere vai falar que a santidade, ela é uma ponte para a intimidade com Deus. E o nosso desejo é que esse ano a gente viva essa intimidade genuína. Não é uma intimidade falsa que quando alguém passa do meu lado eu tenho que fingir que estou orando. Não. É a intimidade de chegar, olhar e falar: Deus, nossa, eu não senti nada aqui hoje, mas fala comigo de alguma forma. Deus, eu estou chegando aqui desse jeito e eu não quero voltar para o meu lado da mesma forma. Deus, fala comigo. Não é uma intimidade fingida. É uma intimidade verdadeira. O combustível para a gente viver tudo que Deus tem para nós esse ano é, no mínimo, ter uma vida disciplinada, é obedecer a palavra de Deus, é viver em santidade. O Espírito Santo, Ele quer nos conduzir para algo mais. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.